Comentar com vocês nesse vídeo, meus amigos, minhas amigas, sobre a possibilidade do Ancelotti na seleção brasileira agora, né, que o Brasil, treinado pelo Diniz, teve uma grande apresentação contra a Bolívia, vencendo por 5-1, né, e gerando aí, em grande parte da torcida, uma expectativa muito positiva em relação ao trabalho do Diniz, muitos, inclusive, indo às redes sociais e falando até que o Brasil não precisa do Ancelotti, virou até um pouco meme isso aí, né, para que o Ancelotti se a gente tem o Fernando Diniz, né, e tudo isso fruto de uma partida, né, em que a equipe certamente jogou muito bem contra a equipe boliviana. Acho até que o placar, né, de 5-1, a felicidade de muitas pessoas vendo a seleção brasileira foi muito mais em virtude da maneira como a equipe do Brasil jogou, né? Então o futebol apresentado foi um futebol que foi muito mais ao encontro do que é a essência do futebol brasileiro do que aquele que era apresentado pela seleção do técnico anterior, o técnico Tite, né? Mas, e aí a questão que, um argumento que as pessoas colocam aí para falar, bom, o Diniz agora é o nosso técnico, não precisamos do Ancelotti, também vai um pouco ao encontro desse encontro, né, da seleção brasileira com um pouco mais da sua essência, um pouco mais da essência do seu futebol, né? Então, futebol ofensivo, propositivo, corajoso, com uma articulação maior, enfim, com uma identidade muito mais voltada para o nosso futebol vencedor, né, do que qualquer outra coisa, né? A gente viu menos uma seleção europeia, né, no sentido negativo da seleção europeia, aquela equipe, né, que se baseava sobretudo na questão tática, tal, muito forte fisicamente, né, e, né, assim, o jogo baseado muito em jogadas ensaiadas, né, e com a criatividade bem reduzida. A gente tinha muito esse quadro na seleção brasileira treinada pelo Tite, e a gente não viu isso em campo nessa partida da seleção brasileira da Canarinho contra a equipe boliviana, né? Então, acho que este ponto aí é o que leva muita gente a falar, não, a gente, né, tá jogando muito bem agora com o Diniz, não precisamos, evidentemente, do Ancelotti. E aí, eu quero debater com vocês esse ponto aqui, até que ponto, né, esta questão, esse jogo contra a Bolívia, esse futebol apresentado que foi de fato muito qualificado, se tudo isso aí valida mesmo a sequência, né, do Diniz como técnico da seleção brasileira e a não chegada, digamos assim, porque não é algo confirmado ainda, do Ancelotti para o comando do banco de reservas da seleção canarinho, né? Bom, antes disso, só falar para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da PagBet, que é uma casa de aposta aí importantíssima, né, gente, para as apostas, né? Ela chega para democratizar justamente as apostas aqui no Brasil, a PagBet. Por quê? Porque você pode depositar R$1 na PagBet e a partir deste valor você já começa a jogar R$1, gente. Apenas R$1 e você já começa a jogar. Além do que, o cadastro é muito simples, sem nenhuma burocracia e o atendimento, gente, durante 24 horas humanizado, ou seja, se 3 da manhã, 4 da manhã, você entrar na PagBet, vai ter um ser humano e não uma máquina para te atender. Isto é fora de série. Outra coisa interessante é que as cotas são muito altas, né? E o lema é acertou, tá pago. Por quê? Se você ganhar uma aposta, você pode pedir imediatamente o dinheiro para sua conta, porque cai em fração de segundos. Por quê? Porque tanto o depósito na PagBet como o saque podem ser feitos via Pix, meus amigos, é isso mesmo. Então, em fração de segundos cai na sua conta. Minha dica, cadastre-se na PagBet, coloque um valor mínimo ali, R$1, R$2, R$5, para você sentir a atmosfera, ver se você de fato curte o layout, a casa de aposta, enfim. Se você não curtir, você pode pedir seu dinheiro de volta mesmo antes de jogar. Não é isso que acontece em todas as casas de aposta, não. Na PagBet acontece. Então fica a dica para você, usando o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado você se cadastra lá na PagBet, tá bom, gente? Acertou, tá pago. Voltando então aqui ao Fernando Diniz / Ancelotti. Veja, vamos entender uma coisa aqui. A seleção da Bolívia nunca foi um páreo muito sério para a seleção do Brasil. Um outro ponto é que, né, a gente tem uma tendência no começo do trabalho de todos os técnicos na seleção brasileira a se empolgar muito. Foi assim com o Tite, foi assim com todos, né? E a gente se esquece que a seleção brasileira ela vem mandando muito bem nas competições da Conmebol, né, na Copa América e também nas eliminatórias. Na maior parte do tempo o Brasil manda muito bem. E quando o Brasil chega a uma Copa do Mundo, o que a gente percebe é que as eliminatórias elas não são parâmetros, né, para a gente avaliar a qualidade do jogo do Brasil. Como o Brasil não faz aqueles amistosos mais com seleções europeias, então a gente acaba sabendo do nosso nível de verdade quando o Brasil encara uma boa seleção europeia numa Copa do Mundo, né? Então tem este ponto aí. Voltando à Bolívia, a Bolívia sempre foi um páreo muito frágil para a seleção brasileira, tanto aqui no Brasil como também na altitude dos Cílios, lá em La Paz, né? A Bolívia nunca foi um grande adversário. Essa Bolívia, então, é mais complicada ainda, porque essa Bolívia
ela está sendo completamente remontada neste momento. O Cuesta, que é o técnico, está fazendo um trabalho ali de remontagem dessa seleção boliviana, que tem poucos jogadores da antiga, né? A seleção que jogou contra o Brasil, a titular, teve ali os 3 jogadores veteranos, né? Veteranos ali, não com muita idade, mas, por exemplo, Marcelo Moreno estava jogando, né? Teve ali também mais uns 2 jogadores, né? Fora o goleiro. O resto, tudo garotão, gente. Tudo ali, 20 anos, 22 anos, 23 anos. Na prática, né? Se a gente considerar que a seleção olímpica, hoje a seleção sub-23, ela pode contar com alguns jogadores com a idade mais avançada, a gente pode perfeitamente falar que o Brasil fez 5-1 na seleção sub-23 da Bolívia. É isso, gente. Um bando de garoto ali, jogadores ainda com pouca experiência no futebol internacional, né? Uma seleção que está se montando agora. As pessoas não falaram isso, você não viu isso no Sport TV, você não viu isso na ESPN, você não viu isso em lugar nenhum, nem ouviu nem viu. Que a seleção da Bolívia está num processo de remontagem e a gente jogou sobretudo com a seleção sub-23 hoje na prática do futebol boliviano. Foi isso, gente. Então não tinha como ser complicado. Né? Dito isso, né, independente de contra quem o Brasil joga, a questão é como é que jogou. Tá, podia jogar contra um time muito mais forte ou um time mais fraco, mas a execução do jogo a gente precisa realmente elogiar, que foi muito diferente em relação ao que a gente via antes. O Brasil anteriormente jogava contra a seleção da Bolívia e não conseguia apresentar uma qualidade de jogo como a gente viu nessa partida. Então tem um ponto aí sim para o Diniz, mas aí tem a Bolívia, que é um adversário fraco, e essa Bolívia é muito mais fraca ainda, tem um começo de trabalho no adversário, tem tudo isso, tem um começo de trabalho da seleção brasileira também, né, que liberta um pouco as ideias e tudo mais, né, enfim, tira um pouco o gerço da forma de se jogar e tudo mais, né, mas a seleção da Bolívia não é muito páreo, mas apesar disso o Diniz mostrou ali que manda muito bem. Suficiente para ele ser o técnico do Brasil a partir de agora? Este é o ponto. Será que não estamos nos empolgando muito? Foi contra a Bolívia e apenas um jogo. E muita gente, mas muita gente, né, nas redes sociais já falando, não precisamos mais do Ancelotti. E aí, gente, como é que a gente faz uma comparação dessa? Porque, de certa forma, a comparação é algo que cientificamente, a gente pensar, cientificamente sempre é possível se fazer, né? Mas, na prática, né, é quase impossível a gente fazer uma comparação entre Fernando Diniz e Carlo Ancelotti. Não tem cabimento um negócio desse. Não dá, gente. Estamos falando de um dos maiores técnicos do futebol mundial, da história do futebol mundial, né, contra um técnico que ganhou um carioca, né? Se não me engano, foi só um carioca que o Fernando Diniz ganhou em toda a sua carreira. Eu sempre falo, há uma generosidade muito grande aqui para o Diniz aqui no futebol brasileiro, né? Porque ele tem uma ideia de jogo diferente. E acho que também, claro, em alguns momentos ele é muito criticado também, perseguido e tal, mas quando a generosidade ela acontece muito, né? Então, o Diniz é realmente um técnico capaz? Ele pode ser, mas assim como outros técnicos brasileiros, será capaz de fazer o Brasil tão diferenciado assim? Não sei, talvez sim, talvez não. Agora a questão é, ele se configura como uma aposta, né? Este é o momento para o Brasil se basear nisto, né, numa aposta. O Brasil ir atrás de um técnico que é uma aposta que nunca ganhou nada de sério aqui no futebol brasileiro. E aí a gente compara esse cara com o Ancelotti. Veja, o Ancelotti, a gente não sabe se ele virá para a seleção brasileira, né? Mas existe sim uma possibilidade. Agora, já tem gente na CBF pressionando, tá? Para que o Diniz continue a ser, inclusive jogadores, para que o Diniz continue a ser o técnico da seleção brasileira. É para tanto? E aí, veja, a gente tá falando, tá opondo, é isso mesmo. Fernando Diniz com o Carlo Ancelotti. Isso é absurdo, gente. Não tem o menor cabimento. Agora, vamos pro argumento do jogo bonito, né? Do jogo construtivo e tudo mais, tá? Neste ponto, também é um erro a gente avaliar o Carlo Ancelotti como um cara que vai fugir das características do futebol brasileiro. Porque o Carlo Ancelotti é um cara que ele sempre procura resgatar justamente a essência de cada futebol da equipe que ele está dirigindo. O Ancelotti, se ele for um técnico da seleção italiana, ele vai fazer um trabalho ali em que a equipe vai trabalhar um jogo ali muito mais de esperar o adversário, trabalhar no campo de defesa na maior parte do tempo, buscar o contragolpe. É muito provável que ele pense no fortalecimento do sistema defensivo da Itália, porque isso tem muito mais a ver com a característica clássica do futebol italiano. Se ele for treinar uma Holanda, vai ser muito diferente. O Brasil também muito diferente. Ele sempre procura entender qual é a essência das coisas, qual é a essência do jogador, o que o jogador tem de melhor, como é que ele pode tirar o melhor proveito do jogador, né? Como é que ele pode, por exemplo, tirar o melhor proveito do... Enfim. Então, eu acredito piamente que o Ancelotti, ele seria um técnico para tentar resgatar, sim, o que a gente tem de mais essencial aqui no futebol brasileiro. Dito isso, se a gente olhar para a maneira como joga o Real Madrid, a gente vai perceber que o Real Madrid não é uma equipe, por exemplo, né, que foge do jogo. O Real Madrid é uma equipe que propõe o jogo quando precisa. O Real Madrid é uma equipe que sabe jogar com a bola, com a posse de bola, sabe jogar, por exemplo, com jogadores, né, atuando de várias maneiras diferentes em alguns pontos. A gente tem jogadores ali que
são colocados numa posição ali, funciona, você tira esse jogador de outra posição, funciona. Isso é o trabalho do técnico, que sabe tirar o melhor do seu atleta. O Ancelotti é um desses técnicos no contexto do futebol mundial que melhor faz esse trabalho, né? E este trabalho, na minha opinião, não é um trabalho que o Diniz ainda consiga fazer muito bem. A gente lembra, evidentemente, dos casos que foram de sucesso do Diniz, que ele conseguiu aí tirar o melhor de alguns jogadores. A gente se esquece daqueles que a coisa não funcionou. E foram muitos casos aí de jogadores em que ele não conseguiu tirar o melhor desses atletas e aí ninguém se lembra disso aí, né? Se a gente olhar para a maneira como o Fluminense joga, a gente vai perceber que tem muito jogador ali no Fluminense que foi construído, inclusive na canteira, para jogar o tipo de jogo que o Diniz hoje propõe. Né? A gente não tem noção de como o trabalho é bem executado, gente, lá em Xerém. É um negócio assim espetacular o trabalho em Xerém. Os profissionais de Xerém são muito bons e a ideia do jogo, né, na base do Fluminense lá em Xerém é uma ideia de jogo ofensiva, com jogadores que são construídos para praticarem aquele tipo de jogo que o Diniz acaba fazendo a equipe dele jogar no time do Fluminense, né? Então tem um encontro de muita coisa que funciona, um casamento perfeito entre Diniz e muitas coisas ali no Fluminense, e o Fluminense está jogando muito bem. Apesar disso, não conquistou absolutamente nada até o momento. Tá? Então a gente está falando de um técnico que é um multicampeão mundial, um dos maiores conquistadores do futebol ao longo de toda a história desse esporte bretão, né? A gente está comparando esse cara com o Fernando Diniz. Se houver a menor possibilidade de trazer o Ancelotti, a gente não pode pensar duas vezes, porque a gente tem uma aposta, né, em relação a um dos maiores técnicos do futebol mundial. Não tem comparação, gente. Chega a ser uma agressão para as emoções a gente fazer uma comparação entre Fernando Diniz e o Ancelotti. Então, se for possivelmente ter o técnico italiano, o Brasil vai ter um dos melhores técnicos do mundo, né, ao seu serviço, né? Um técnico que também, na minha opinião, poderá sim resgatar o melhor do futebol brasileiro, a essência do futebol brasileiro, e nós podemos sim crescer muito com esse técnico aí, que também sabe trabalhar com o jogador, também sabe, por exemplo, controlar vestiário, como o Diniz. Na minha opinião, numa situação mais complicada, talvez ele não consiga fazer. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui até o final.